Aleluias. A graça e a paz, queridos irmãos. Amém. Quantos estão alegres nesta noite? Só os que estão alegres. Amém. Hoje é uma celebração, né? De estarmos aqui na presença do Senhor para podermos comemorar, né, aquele dia maravilhoso da salvação que o Senhor proporcionou para nós. Então, neste momento, nós vamos ficar de pé, vamos orar, vamos fazer a abertura. Sempre no nosso culto de ceia, a gente é mais objetivo, faz somente a oração, um louvor, só para aquecer aí as turbinas espirituais. E em seguida a gente já faz a ministração da ceia. Amém? Então dê uma palavra assim para o irmão de motivação, dizendo: olha, que hoje Deus faça uma grande renovação na sua vida. E aí você responde assim com fé, né? Eu creio, eu preciso, né? Amém? Saudando aqui nosso irmão que estava viajando, saudado Wagner. Saudade, meu filho. Se você quer morar agora, quer ser interestadual, né? De novo? Meu Deus. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Também saudando os irmãos que nos visitam. Daqui a pouco os que nos visitam, a pastora vai apresentar com mais, tá bom? A gente apresenta todo mundo junto. Nós vamos fazer esse momento de abertura. Pai querido, no nome santo de Jesus Cristo, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor, ó Deus, reservada para o louvor e adoração do teu santo e bendito nome. Nesta noite, Senhor, estamos alegres também, porque iremos, Senhor, aqui comemorar e celebrar aquele dia maravilhoso do teu grande amor e da tua misericórdia para conosco. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de termos, Senhor, ó Deus, esta oportunidade de voltar a sentar contigo na mesa. Muito obrigado, meu Deus, abençoe todos e tudo que for feito nesta noite. Nós te agradecemos e pedimos a tua presença em cada coração, em cada momento desta celebração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor agora. Mas tu vieste.
uma vez bem forte, meu Salvador. Levante a sua voz nessa noite, cante ao Senhor. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos pelo resgate, pela tua entrega, Senhor, ali na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez por nós, por toda a obra que o Senhor, ó Senhor, tem feito, meu Pai, pelo teu grande amor e misericórdia para conosco, Senhor, por ter nos chamado, por ter nos trazido esta nova oportunidade. Senhor, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Quem está feliz, quem está alegre por esta obra do Senhor, dê um aplauso bem forte, dê um brado de júbilo, dê um louvor àquele que é digno. Diz a palavra que ele com seu sangue comprou pessoas de todos os povos, de todas as tribos e de todas as nações, inclusive eu e você, amém, irmãos? E hoje nós vamos comemorar este magnífico dia. Quero convidar você para ler a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma palavra específica, né, da salvação, daquilo que Jesus fez por nós. Eu queria que você abrisse em Tito, capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Para os mais novos fica mais lá no final, né? Você vem antes de Tiago, antes de Hebreu, depois de Timóteo. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você pode repetir essa última parte comigo? Se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém, queridos? Diga: eu sou exclusivo do Senhor. Podeis sentar, meus amados. Nós vamos meditar um pouco nesse texto da salvação manifesta, né? E nosso tema é a manifestação da graça salvadora do nosso Senhor Jesus. E a gente quer abordar essa obra tão poderosa, tão maravilhosa,
que o Senhor fez entender, não é, exatamente o significado desta grande obra que já estamos há 2000 anos, e o Senhor disse até que Ele voltasse, a gente deveria estar lembrando, fazendo esta memória, entendendo por conta do significado tão forte. Queridos, esse mesmo texto, ele mostra aqui para nós, que Ele manifestou essa obra para as nossas vidas, não é? E ela coloca dentro de nós a graça de Deus. Ela diz assim: educando-nos para que, renegadas, em algumas versões fala renunciadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós estávamos condenados, nós estávamos sentenciados, nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, da maldição que entrou a toda a raça humana por conta do pecado ali do Éden, de Adão e Eva, e passou a toda a raça humana. Diz que todos ficaram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, ele projetou o nosso resgate. Esse resgate teve o tempo certo, a hora certa, Paulo diz que foi na plenitude dos tempos, e então ele veio exatamente tirar o homem dessas garras, deste domínio do pecado que havia sobre nós. Então é isso que o apóstolo está falando, a salvação, a palavra salvação aqui, que é pela graça de Deus, ela significa um favor que nós não merecíamos, foi um ato de Deus, na sua misericórdia, no seu grande e infinito amor, de nos chamar para uma nova oportunidade, para esta oportunidade de retorno à sua presença. Então, nesse ato de Deus, para que a gente renove o entendimento, para que a quem já aprendeu, para renovar, nesse ato de Deus, Ele faz duas coisas, irmãos, que só Ele pode fazer. Primeiro é a justificação, e depois a regeneração. Esse é um ato divino, é um ato que só Deus faz por nós. O homem não pode se auto-justificar e nem pode se auto-regenerar. Isso é um ato de Deus. O que o homem faz é ouvir a palavra, crer no Senhor, entender o plano de Deus, arrepender dos seus pecados e ele clamar pela misericórdia de Deus. Então, quando ele faz assim, então Deus, ele traz a nós esta justificação, porque nós pedimos o perdão dos nossos pecados e entendemos que o pecado nos leva para o mal, para a eternidade sem Deus, para o inferno, para a condenação, e nós pedimos então a saída desta condenação. Senhor, eu não quero mais esta vida. Senhor, eu não quero mais viver escravo. Senhor, eu não quero mais ficar guiado pelo pecado, pela força do mal. Eu quero estar com teu poder, com a tua bênção na minha vida. Eu quero a tua graça, a tua vida para mim. E então a pessoa clama, a pessoa é tocada por aquela palavra que está sendo pregada, ministrada, e ele então recebe, ele clama o socorro do Senhor. Então o Senhor, ele estende a sua mão de misericórdia, fazendo esse ato soberano, nos justificando. Justificando por quê, irmãos? Porque nos tira do estado de condenação. E quando ele nos tira do estado de condenação, ele nos regenera, fazendo-nos uma nova criatura, né, uma nova vida. Por quê? Porque a vida que nós tínhamos estava contaminada, a velha natureza governava, a velha natureza ela se alimenta de pecado, a velha natureza ela se alimenta do mundo, a velha natureza, como diz aqui, as coisas anteriores, né, a graça de Deus, a nossa conversão, ela se alimenta das paixões mundanas, das concupiscências, das coisas vis, das coisas que levam o homem à distância de Deus, a velha natureza. Então por isso esse ato, ele traz uma regeneração, ou seja, faz do homem uma nova criatura. É um ato de Deus, de gerar uma nova natureza, uma natureza que agora ela vai ansiar, não mais pelo mundo, mas pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu. Ela não vai mais buscar aquilo que é engano, mas sim aquilo que é verdadeiro, legítimo, aquilo que na verdade procede da parte de Deus. Essa nova natureza ela é guiada pelo Espírito Santo, enquanto que a velha natureza ela é guiada pela carne e pelo pecado, pelas filosofias mundanas e carnais. Mas a nova natureza, ela tem essa direção do Espírito Santo na vida dela. Então esses dois atos de Deus, da justificação e da regeneração, são atos soberanos que produz dentro de nós uma reforma completa, meus queridos. É algo mesmo sobrenatural. E o Senhor, ele nos mostra que esse ato de Deus, aqui tem uns textos que eu quero ler para os irmãos, para reforçar.
nos leva, conforme Romanos 3, 23 a 25, se você quiser acompanhar, você pode até ler conosco, mas em Romanos 3, 23 a 25, ele mostra exatamente este ato justificador de Deus no sacrifício de Jesus, como diz aqui em Romanos 3, a partir do 23, pois todos pecaram. Alguma versão diz assim, destituídos ficaram da glória de Deus. Na minha diz, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha a expressão, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então observe que Deus, vendo o homem destituído da sua glória, da sua imagem, não é? Da sua comunhão, nós éramos família com Deus e perdemos esse estado de família, perdemos esta comunhão, perdemos a nossa cadeira ali na mesa do Pai, perdemos aquela possibilidade de interagir com Deus, o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa destituição trouxe degradação, é o que a gente observa no mundo sem Deus, é o que a gente observa no homem sem Deus, é o que a gente observa numa sociedade sem Deus, a degradação, não é, irmãos? Tudo aquilo que degrada, tudo aquilo que distancia o homem de Deus, tudo aquilo que leva na condução da carne e do pecado. Mas aqui nós observamos que Deus, ele propiciou a entrega do seu Filho num ato de justiça, porque Deus ele não podia só passar a mão no homem e dizer, pronto, está tudo feito. Não, ele teve que fazer um ato de justiça, aonde isso exigiu a morte do seu Filho, né, Jesus, ali na cruz, comprando a nossa dívida. Essa é a justificação, comprando a nossa dívida, ou seja, tomando sobre si as nossas dívidas, os nossos pecados. Ele toma para aquele que mediante a fé, ou seja, precisa crer, precisa buscar, precisa clamar, precisa se arrepender, para que assim possa receber esse ato de justiça, de misericórdia de Deus, não é? E ele aqui exerce uma tolerância, ou seja, essa tolerância que o homem, andando no pecado, em toda a sorte de pecados, irmãos, por causa do tempo, o tempo é muito limitado, mas em toda a sorte de pecados, então Deus ali, ele passa a trazer essa oportunidade para que o mais vil pecador pudesse também ter esta oportunidade. Eu, por exemplo, me converti na pregação de um homem que foi o precursor do Comando Vermelho, né? A maior facção na época do Brasil era que este homem que foi convertido era o chefe dessa facção, né? Ele era apelidado na facção de Caboclo Ventania, e ele se converteu, se tornou um grande missionário de Deus para o mundo, e então, andando aqui em São Luís, eu fui uma destas vidas que fui alcançadas por Jesus, por um homem que foi tão vil, tão mau, tão horrível, não é? Mas que a graça do Senhor o alcançou, e ali ele se tornou um missionário, né? Um missionário pregando o evangelho salvador de Jesus Cristo para resgatar o mais vil pecador, porque esta é a obra de Deus. Então aquele homem foi alcançado, eu fui alcançado, você foi alcançado. Quantas pessoas que estão também no mar da lama, né? Degradados, carregados aí pelo inimigo, né? Oprimidos e com toda a sorte de pecado, mas aqui o Senhor usou de misericórdia, porque Jesus pagou o preço desta dívida. Ele disse, olha, você tem uma oportunidade de sair dessa escravidão. O homem só é escravo, irmãos, por duas razões. Primeiro, se ele foi ignorante de não conhecer a verdade. E segundo, se ele quiser continuar na escravidão, porque o preço está pago. A dívida o Senhor já deu, o resgate, que é Jesus Cristo, morto ali na cruz por nós e derramou o seu sangue. Mas o homem tem que saber disso, ele tem que entender, tem que se arrepender dos seus pecados. Eu quero, Senhor, a tua salvação. Eu quero esta soltura, né? Eu quero esta absolvição, esta libertação da minha vida desta condenação e saindo do direito que Satanás tem no homem por causa do pecado, né? Por causa do pecado que degrada. Então essa destituição, Deus traz o homem para si por meio desta justificação.
E esta justificação regenera, restaura o homem, faz dele uma nova criatura. Não é meia da velha com meia da nova, não é? Porque o Senhor diz que não pode ter vinho novo em odres velhos, não é? Porque aí piora as duas coisas. Não, não é meia velha com meia nova, não, é uma nova criatura, e as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo. Então é algo maravilhoso que processa. Amém, meus queridos? E é por causa disso que ele diz aqui nesse texto, né, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Cometidos. Então, no texto que nós lemos inicial, fala que nós tínhamos, né, por conta do versículo 12, a graça de Deus veio para nos tirar da impiedade, das paixões, né, para que a gente tenha uma nova vida neste presente século, também de uma forma sensata, justa e impiedosa. Quando nós entendemos isso, nós então compreendemos e fazemos um ato de fé, uma publicação que nós chamamos de profissão de fé. É uma confissão pública, porque Jesus ele coloca no contexto desta justificação o nosso dever de confessá-lo publicamente. Então ele diz assim: aquele que me confessa publicamente diante dos anjos, isso está lá em Lucas 12:8, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Porque como é um ato de justiça, requer confissão pública, requer um testemunho público de que ele aceita esta graça de Deus e que ele ali renuncia à impiedade, o pecado, o mal. Então, quando o discípulo ele vai batizar, os irmãos lembram que passaram por isto, né? O discípulo, quando ele vai batizar, ele passa por um treinamento, uma instrução, um doutrinamento dessa profissão de fé, da vida cristã, e quando chega na hora mesmo de se batizar, então ele faz a declaração pública diante da igreja, diante dos homens, porque Deus está esperando isso para que também o nome seja confessado diante dele, de Deus, lá diante dos anjos. É um protocolo feito que ele coloca aqui na palavra do Senhor. E nessa confissão eu tenho que declarar que eu não quero mais, pela minha vontade, pela minha escolha, pela minha decisão, eu não quero mais andar de acordo com a direção do pecado, do mundo, mas eu quero andar na direção de Deus. Eu me submeto à autoridade da palavra de Deus, eu me submeto ao governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo na minha vida. E aqui nós fazemos esta confissão conforme o Senhor mostra na sua palavra, que é o ato de justificação de Deus, para que eu possa então desenvolver uma vida baseada nessa nova vida que o Senhor me dá. E aqui nesse contexto, irmãos, ele fala que nós devemos ter uma vida superando todos os pecados. Ele resume em uma palavra, que eu achei isso aqui muito interessante para a gente analisar, de forma sensata. Ele diz que nós, renegadas ou renunciadas às impiedades, paixões, vivamos de forma sensata, justa e piedosa. A sensatez, né, que é o contrário da insensatez, né, para a gente entender um pouco melhor, na palavra de Deus, a insensatez, ela está associada diretamente com a palavra pecado. A insensatez significa, o pecado significa errar o alvo. Insensatez significa o homem que pensa errado, o homem pensar errado, o homem focar errado. Tem uma semelhança muito grande com a mesma palavra, o significado pecado. Então a insensatez, ela inclusive em alguns momentos na palavra de Deus, Deus substitui essa palavra chamando de nécio ou louco, porque ela trabalha com a mente que está totalmente errada, pensando errado, direcionando errado a sua mente. Então é isso que ele diz, de forma sensata. E a insensatez, quero dar 3 exemplos aqui para os irmãos, de insensatez na palavra de Deus. Ela pode acontecer tanto no nível espiritual, como pode acontecer no nível lá fora, no nível secular. No primeiro exemplo que eu quero dar para os irmãos, encontra-se que o Senhor chama de insensato aquela pessoa que ela vai construir uma casa sobre a areia. Então o Senhor diz assim, em Mateus 7:26, eu só vou citar para os irmãos: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato
que construiu a sua casa sobre areia. Então o Senhor, nesse contexto, ele quer mostrar que é uma insensatez construir uma casa sobre areia. A casa pode ficar bonita, a casa pode ter até muito luxo, mas esta casa não suportará os rios, as enchentes, o vento forte, ela vai desabar, vai ter ruína, e diz que grande será a sua ruína. Ela pode ser mais rápida a construção, porém ela vai terminar de forma terrível, triste, porque foi feita de forma insensata. Então é isso que significa, é a base, a raiz da palavra pecado é a insensatez. Então ele se preocupou com as questões, não é, que não foram as essenciais, as fundamentais para a manutenção daquela casa. Ao contrário, ele compara que aquele sensato, ele construiu sobre a rocha. E aquelas duas casas ele compara, quando veio o vento, veio para a casa que foi construída na areia e para aquela que foi construída na rocha. Todas receberam pancadas de vento, receberam um inverno forte, receberam uma tempestade, mas somente a que foi construída na areia caiu. Por quê? Porque foi construída com insensatez. Então o Senhor, ele mostra esse caso, querido, da insensatez como um perigo muito grande para nós. A insensatez é algo terrível que pode destruir uma vida, fazer desabar uma vida, porque a insensatez, ela está atrelada à raiz original do próprio pecado. O Senhor cita um outro exemplo também, em Mateus 25:3, falando da própria igreja, comparando aquelas 10 virgens, não é? Então ele chama de 5 sensatas e 5 sendo insensatas. E ele diz assim, Mateus 25:3, ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então o Senhor mostra, a história é longa, né? E a gente só citando aqui, ele mostra aqui que é uma insensatez para a igreja, para pessoas, não a igreja no sentido corpo, mas no sentido instituição, é uma insensatez não se carregar este óleo, não ter o óleo suficiente para a vida espiritual, que esse óleo representa a presença de Deus, representa o alimento espiritual da nossa vida, representa a busca que eu faço por Deus, representa a minha vida de oração, representa a minha vida de meditação, representa a minha espiritualidade alimentada e atualizada cotidianamente. Então aquelas mulheres ficaram insensatas porque elas se acostumaram, né, com algumas práticas cotidianas da igreja e se esqueceram do óleo, o único elemento espiritual citado. Elas estavam no mesmo lugar físico e tinham as mesmas vestes físicas, tinham a mesma esperança, não é? Aguardavam o noivo e tinham as lâmpadas, mas só 5 que são mencionadas aqui de insensatas, só 5 tinham olhos nas suas lâmpadas, não é? E assim, só estas 5 puderam se encontrar com o noivo. Então o Senhor diz que é uma insensatez, irmãos, a gente não preservar o óleo, não é? Que faz com que nós tenhamos exatamente condição de estar na presença do Senhor. Então aqui esta palavra também está caracterizada até mesmo para a igreja, que ela nos dias que nós estamos vivendo, né, são quantas pressões, quantos ventos fortes vêm para a igreja, quantas situações contrárias vêm para o povo de Deus, em todo o mundo, em todo lugar. O que é que vai fazer a diferença? Este óleo. O que é que vai fazer a diferença? O alicerce, não é? Aonde o vento não consegue derrubar aquela casa. E o óleo, aquela espiritualidade com Deus que não faz a casa cair, não deixa a casa cair. Nós temos um terceiro exemplo, que é um exemplo hoje que a gente observa, que parece que é a visão do mundo de uma forma geral, não é? Ele cita em Lucas capítulo 12, 20, ele diz assim, mas Deus lhe disse, insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então o Senhor, ele chama aqui de insensato um homem que bota o seu valor, o seu foco, a sua visão, né, a sua perspectiva de vida, somente nos ganhos materiais, somente na fartura de bens, somente nos propósitos terrenos, esquecendo-se que todos passarão para a eternidade um dia. Então aquele homem, ele tendo uma propriedade que teve um resultado muito positivo na colheita, né? E ele então viu que a colheita foi tão abundante, tão grande, tão poderosa, e ele viu que os celeiros deles era pequeno demais para absorver. Então ele derrubou todos os celeiros que ele tinha, fez novos celeiros para receber toda aquela fartura, e aí começou então a regalar-se, né? A envaidecer-se dizendo, eu sou muito rico, eu tenho muito, eu posso tudo, não é?
eu sou o cara, eu sou aquela pessoa que tem condição de tudo. E aí ele começou a se banquetear, a se regalar e a se envaidecer com aquilo tudo que estava acontecendo. Mas aí, irmãos, ele ouviu uma voz que veio no ouvido dele, né? Mesmo sendo de uma parábola, o Senhor trazendo essa repreensão, dizendo: esta noite, insensato, esta noite, a tua alma vai ser pedida, a tua alma será cobrada. O que tu tens? O que vale tudo isso que você tem? Todo esse dinheiro, toda essa fartura, e para quem será? Assim como aquele rico da parábola, rico e Lázaro, se arrependeu, quis voltar, não pôde. Ele poderia até voltar pobre para poder ter uma vida com Deus, quando ele descobriu lá na eternidade que não valia a pena se esquecer de Deus aqui na terra. Assim este homem também mostra que é uma insensatez a pessoa pensar que somente as coisas desta vida, as coisas passageiras, são exatamente a única fonte de alegria. Porque a única fonte de alegria, na verdade, irmãos, a fonte principal, essencial, é a nossa salvação, amém? É a presença do Senhor Jesus em nosso coração, é a verdadeira paz, é a verdadeira alegria, a presença real do Senhor. Embora que nós possamos sim, né, ter o nosso carro, a nossa casa, ter um bom trabalho, você ter sua boa condição, porém, isso não pode ser a mola do nosso coração, isso não pode ser o foco da nossa vida, isso não pode ser exatamente a nossa insensatez, né? Ou seja, de colocar a nossa mente somente nessas coisas, perder exatamente a ideia de valor de tudo, né? Então, esta aqui são 3 exemplos de que aqui o apóstolo ele está mostrando de que a insensatez que tem a raiz, a mesma palavra que tem significado da palavra pecado, né? É o que conduz hoje o mundo. Os homens hoje se baseiam naquele que pode, naquele que tem. Aquele que pode mais é mais visto, é mais respeitado, tem mais acesso, não é? E é mais reconhecido. E assim, irmãos, nós estamos vivendo um mundo que ele trabalha em função de mamon, do dinheiro mesmo, daquelas pessoas, levando as pessoas a criar ambição e cobiça no seu coração, tudo pelo dinheiro, tudo pela fama, tudo pelo poder, tudo pelo reconhecimento, tudo pela posição, tudo pelo título, tudo por estas coisas que na verdade elas acabam se tornando pó diante de um chamado para a eternidade, diante de uma prestação de conta, como o Senhor fala aqui, que chamou aquele homem para a prestação de conta. Esta noite vão pedir a tua alma. O que é que você tem? Tu acha que isso aí vai comprar a tua alma? Então, irmãos, muitas pessoas estão passando para a eternidade e não conhecem a salvação. Muitas pessoas estão andando de forma insensata. Muitas pessoas estão deixando de perceber todo o instrumento que Deus tem dado, não é, para que ele possa ter uma vida sóbria, sensata, uma vida justa, piedosa, uma vida abençoada, uma vida mesmo com a presença do Senhor. Então esses são 3 pontos que o Senhor nos fala e, concluindo, nós só podemos manter essa dádiva de Deus, da justificação, da regeneração, mediante a santificação. Interessante aqui falar para os irmãos, como diz o texto bíblico, a justificação e a regeneração, como falamos na introdução, ela é um ato soberano de Deus. Nós não podemos fazer. Eu não posso me auto-justificar e nem posso me auto-regenerar. É um ato de Deus, mediante o meu arrependimento, com confissão pública, profissão de fé, declarando que eu renuncio publicamente as impiedades, as paixões, o governo maligno, não é? E tudo aquilo que é ligado ao reino deste mundo. Eu faço a confissão para que eu seja confessado diante dos anjos, lá diante de Deus. Está na palavra, o Senhor ensina isso. Quando eu faço essa confissão, eu tenho que agora andar em santificação. Porque a santificação, olha o que diz a palavra de Deus da santificação: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é pela santificação que eu preservo a minha justificação, é pela santificação que eu preservo a minha regeneração, é pela santificação que eu mantenho o meu lugar garantido na presença de Deus. As 2 primeiras é ato de Deus, mas essa última, santificação, é dever meu e seu. Eu preciso me santificar, eu preciso me separar, eu preciso me afastar exatamente daquilo que vem
contra mim, contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, contra a minha vida, que é exatamente este mundo ímpio, que o Senhor deu o seu Filho para resgatar o homem desta impiedade, desta vida que está atrelada no pecado. Então, eu, na santificação, eu fujo disto, eu renuncio isso, eu procuro então discernir e viver para que eu possa conservar, preservar a minha garantia. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha princípios na sua misericórdia, no seu amor, mas Ele tem também as suas exigências. Nós temos o nosso papel na salvação. Que esta palavra de hoje possa nos inspirar, nos motivar a estarmos cada dia mais zelosos com a nossa vida espiritual. Nós vimos aqui exemplos de que daquelas 5, elas com tudo o que elas pareciam de cristã, mas não conseguiram por causa da insensatez, não conseguiram também. Aquele que construiu a casa, e ali não teve a preocupação de fazer dentro dos parâmetros divinos sobre a rocha, a palavra, sendo Cristo cabeça, ele fez por sua conta e risco e eliminou o alicerce da sua vida. Então a casa caiu porque o vento foi forte. Então que nós possamos ter este entendimento de que não vale a pena andar conforme a nossa própria direção, mas sim conforme os valores e princípios de Deus, que é destinado a todo aquele que realmente entende a revelação da verdade no seu coração e mantém a sua confissão diante do Senhor, renunciando, porque o Senhor coroa de bênção e de muita sorte de bênçãos as nossas vidas. Então esta é uma palavra sobre a nossa ceia. Hoje estamos aqui nos preparando, é uma noite também onde na ceia nós renovamos a nossa aliança com Deus, aquela aliança que foi feita naquele dia quando você desceu as águas, que você de fato fez uma confissão pública diante do Senhor e que você renova através da ceia, que ela é aquele ritual de Deus, ou seja, é um momento onde nós estamos lembrando do sacrifício, do pagamento da dívida, da substituição de Cristo nos nossos pecados e nos levando à presença de Deus. Amém, queridos? E neste momento eu queria convidá-los a ficarmos de pé nesta hora para fazermos uma oração e pedirmos neste momento que a minha vida, a sua vida, as nossas vidas possam estar cada dia mais zelosas nesse texto que acabamos de ler da palavra do Senhor, conforme foi dito aqui nesse texto. A graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade ou renunciadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século com sensatez, justa e piedosamente. E essa é a nossa oração neste momento. Queremos orar, se puder botar a mão no seu coração e fazer este ato de renovação agora com Deus. A Bíblia fala que neste momento da ceia eu devo fazer este exame, devo fazer essa análise e fazer também essa reconstrução para cear e comer deste pão e beber deste cálice. Pai, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor foi misericordioso. O Senhor mandou o seu Filho para que nós pudéssemos, Senhor, de fato abraçar, receber esta salvação, sermos justificados, regenerados, mas também santificados, Senhor, na Tua palavra, no Teu sangue, ó Deus. E assim, meu Pai, nesta noite nós estamos, Senhor, ó Pai, diante desta celebração, que aqui, Senhor, comemoramos a nossa salvação. Meu Pai, que haja essa inspiração em cada coração, para vivermos, Senhor, neste presente século, como diz a Tua palavra, de forma sensata, Senhor, justa, piedosa, ó Senhor, devoto a Ti, grato a Ti, Senhor, sempre grato pelo que o Senhor fez, ó Deus. E assim, meu Deus, possamos renunciar a todo tipo, Senhor, de interferência que venha deste mundo, que venha, Senhor, dos artifícios satânicos contra as nossas vidas. Ó Senhor, dai-nos a lucidez, a sobriedade, para permanecermos fiéis e não termos, Senhor, ó Deus, a postura daquelas 5 virgens insensatas que não perceberam, Senhor,
Senhor, o seu estado espiritual, o estado vazio das suas lâmpadas, para que não aconteça que façamos, Senhor, com aquele homem que ouvia a Tua palavra, entendia a Tua palavra, mas não praticava, Senhor, e assim desprezou toda a estrutura e fundamentação da sua vida espiritual. Meu Deus, nos livre, Senhor, de todas estas circunstâncias, mas nos ajude, Senhor, a termos, ó Pai, cada dia, Pai, essa decisão de nos afastar de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo, Senhor, que pode agredir e afetar a nossa salvação. Ó Deus, e assim venha abençoar cada um nesta hora, venha abençoar cada irmão, Senhor, cada pessoa que está aqui nesta noite, aquele, Senhor, que verdadeiramente já, ó Deus, tomou essa adesão no seu coração e tem essa experiência contigo, para participar de um momento de forma viva, Senhor, legítima, meu Pai, ó Deus, renovando a sua salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, nós te pedimos e te louvamos, em nome do nosso Senhor, bendito Salvador, Jesus. Amém.